Imagine uma noite calma na Grécia Antiga. O céu está limpo, pontilhado por milhares de estrelas silenciosas. O vento desliza pelas montanhas do Peloponeso e sussurra entre as folhas dos ciprestes. Lá embaixo, no vale entre os rios Eurotas e Taigetos, repousa uma cidade diferente de todas as outras, Esparta. Mas repousar talvez seja uma palavra errada para descrever Esparta, porque ali, mesmo na escuridão mais profunda, os homens não dormem como os outros. Dormem com uma lança encostada ao peito. Dormem de olhos semicerrados, atentos a qualquer ruído. Dormem prontos para lutar. Esparta não era uma cidade como Atenas, cheia de mercados, teatros ou debates filosóficos. Esparta era, acima de tudo, uma ideia. Uma ideia de disciplina absoluta, de guerra como virtude, de renúncia pessoal em favor da coletividade. Desde o nascimento, um espartano já pertencia ao Estado. Quando um bebê nascia, era levado diante dos anciãos da cidade, que decidiam se ele era forte o bastante para viver. Os fracos eram descartados, abandonados nas encostas do Monte Taigeto, em um ritual cruel que pretendia proteger a glória futura de Esparta da fraqueza. Era a primeira lição. Viver era um privilégio reservado aos fortes. Aos 7 anos de idade, os meninos eram retirados de suas famílias e enviados a Iagogé, o sistema educacional militar mais rígido já concebido na antiguidade. Ali, eles aprenderiam a suportar a dor, a fome, o frio. Dormiriam no chão, sem cobertores. Seriam punidos se fossem pegos roubando, mas também seriam punidos se não roubassem, porque parte da lição era aprender a sobreviver usando astúcia, coragem e silêncio. Um menino que gritasse durante uma surra mostrava fraqueza. Um que suportasse em silêncio, mesmo sangrando, tornava-se exemplo. Conta-se a história de um jovem que roubou um filhote de raposa para comer. Quando foi abordado por um oficial e não quis entregar o que escondia sob a túnica, suportou calado até que o animal lhe devorasse as entranhas. Não gritou. Morreu em pé. Essa educação brutal produziu homens que não pertenciam a si mesmos, pertenciam a Esparta. Aos 20 anos, esses jovens se tornavam parte do exército regular, vivendo em barracas coletivas, comendo juntos, treinando juntos. O casamento podia ocorrer, mas até os 30 anos, o homem não dormia com sua esposa todas as noites. O dever era sempre mais forte do que o desejo. Entre eles, o silêncio era a regra. O espartano não falava muito, mas quando falava, era preciso. Por isso nasceu a expressão lacônico, derivada da Lacedemônia, a região onde Esparta ficava. Ser lacônico era ser direto, eficiente, essencial. Mas mesmo em uma cidade de soldados, havia rituais, crenças e delicadezas escondidas sob a couraça. As mulheres espartanas, por exemplo, eram respeitadas de uma maneira que chocava outros gregos. Eram livres, podiam herdar terras, administrar negócios e treinavam o corpo para gerar filhos fortes. Diziam as mães: seu filho é seu apenas até ele nascer. Depois pertence à polis. E às viúvas de guerra não se oferecia lamento, mas honra. Feliz a mãe cujo filho caiu de pé. Quando os maridos partiam para a guerra, as mulheres entregavam os escudos dizendo: volta com ele, ou sobre ele. Porque para o espartano, abandonar o escudo, ou a guerra, era a maior desonra. A noite continua em Esparta. As fogueiras se apagam. O chão de terra fria repousa os corpos de jovens em formação. Mas o sono deles é leve. Amanhã haverá mais treinos, mais combates simulados, mais provas de resistência. Porque um dia o inimigo chegará, e quando ele vier, Esparta precisa estar pronta. Por isso, mesmo agora, sob a luz pálida da lua, um velho guerreiro vigia em silêncio no alto da Acrópole, sua lança apoiada contra a pedra, os olhos atentos, as mãos firmes. Ele não cochila, não pode cochilar. Em Esparta, os homens dormem como feras em vigília, porque a paz é sempre passageira. E o que Esparta ainda não sabe é que dentro de poucos anos surgirá do Oriente um exército tão grande que fará tremer o chão da Grécia. Um rei coroado em ouro, carregado por tronos vivos, milhares de navios, dezenas de milhares de guerreiros, e entre todas as cidades será Esparta, com apenas 300, que ficará diante da fúria persa. Mas essa história ainda não chegou.
Agora feche os olhos. Deixe a noite espartana te envolver. Respire devagar, como os jovens da Agogé. Sinta o som do vento entre as lanças, o leve crepitar das tochas, e adormeça com o sussurro de uma cidade feita de pedra, aço e silêncio. Enquanto Esparta moldava guerreiros com ferro e disciplina, a muitos quilômetros dali, a terra se estendia sem fim sob o brilho dourado de um sol oriental. Era o Império Persa, uma civilização tão vasta que o próprio tempo parecia se dobrar diante dela. Ao acordar no palácio de Persépolis, um homem podia enviar mensageiros e ainda assim levar semanas para receber respostas de suas províncias mais distantes. Era um império onde as línguas variavam, as paisagens mudavam, mas o poder se mantinha estável como um céu sem nuvens. Ali reinava o Rei dos Reis. Tudo começou com Ciro, o Grande, o homem que sonhou unir os povos sob uma só bandeira. Ele não dominava apenas com espadas, mas com sabedoria. Libertou os judeus da Babilônia, respeitou os deuses locais de cada terra conquistada e fundou um império baseado na tolerância religiosa, organização administrativa e uma justiça que impressionava até os gregos. Ciro construiu pontes de pedra e de cultura. Suas leis foram tão admiradas que Alexandre, séculos depois, choraria diante de seu túmulo. Após Ciro, veio Dário I, o verdadeiro arquiteto do Império Persa clássico. Um homem que entendia de guerra, mas também de números, estradas e tributos. Dividiu o império em sátrapas, regiões autônomas lideradas por governadores leais. Criou o dárico, uma moeda de ouro aceita em todas as províncias. Construiu a Estrada Real, uma rota de mais de 2.000 quilômetros que unia Susa a Lídia. Mensageiros cavalgavam dia e noite, trocando de cavalos em estações regulares, levando ordens imperiais mais rápido do que qualquer outro império poderia sonhar. Nem a neve, nem a chuva, nem o calor, nem a escuridão da noite impedem esses mensageiros de cumprir seu dever. Essa máxima, milênios depois, inspiraria até os correios modernos. Mas Dário também conhecia a ambição, e foi ela que o levou à Grécia. Quando as cidades jônicas se rebelaram com o apoio de Atenas, ele prometeu vingança. Em 490 a.C., marchou sobre a Grécia, apenas para ser derrotado na famosa Batalha de Maratona. Humilhado, morreu sem realizar sua conquista. Seu filho, Xerxes I, herdaria não apenas o trono, mas a promessa de vingança. Xerxes não era apenas um rei, era um deus entre os homens, na visão persa. Alto, imponente, com uma barba longa e bem tratada, trajando túnicas bordadas com fios de ouro e uma coroa que brilhava como o próprio sol. Diferente dos reis gregos que se misturavam com o povo, Xerxes era inalcançável. Vivia cercado por eunucos, conselheiros, sacerdotes e uma guarda pessoal conhecida como os Imortais. 10.000 guerreiros que jamais mostravam fraqueza. Quando um caía, outro era imediatamente colocado em seu lugar, mantendo a ilusão de invencibilidade. Ao decidir vingar seu pai, Xerxes não quis apenas vencer a Grécia, quis esmagá-la. E assim, começou a planejar a maior campanha militar da antiguidade. Ordenou a construção de uma ponte flutuante sobre o Helesponto, ligando a Ásia à Europa. Quando a primeira ponte foi destruída por uma tempestade, ele mandou chicotear o mar com correntes, como se fosse um servo desobediente. Depois, reconstruiu com mais força. Foram usados mais de 700 navios amarrados lado a lado, cobertos com pranchas de madeira, formando um caminho sólido para que todo o seu exército, cavalaria, arqueiros, carros de guerra e escravos, atravessasse. Estima-se que mais de 2 milhões de pessoas tenham feito parte dessa marcha colossal. Embora os números exatos sejam contestados, não há dúvidas de que foi uma das maiores movimentações militares da história. Ao longo do caminho, os persas devastavam florestas, consumiam recursos e deixavam marcas de sua passagem. Reinos menores se curvavam ao ver as bandeiras persas surgirem no horizonte. Xerxes era uma força da natureza, e sua mira estava na Grécia. Mas havia algo que o Rei dos Reis não esperava: a resistência de cidades pequenas, orgulhosas, acostumadas a guerras internas, mas que, diante de um inimigo comum, seriam capazes de unir lanças, escudos e coragem.
Xerxes ainda não sabia, mas a resistência grega não seria apenas militar, seria simbólica. E no coração dessa resistência não estaria Atenas, mas Esparta, aquela mesma cidade silenciosa, feita de aço e honra, que dormia com um olho aberto. Dentro de pouco tempo, o caminho dos persas e dos espartanos se cruzaria nas montanhas estreitas de uma garganta chamada Termópilas, os portões quentes. E ali, 300 homens fariam história contra milhões. Mas essa marcha ainda está em andamento. Por enquanto, imagine o som das rodas sobre a terra, o ruído distante dos cavalos e as vozes dos generais entoando ordens em persa antigo. O chão da Grécia começa a tremer, mas você pode dormir em paz, por enquanto. Antes que os exércitos marchassem e as lanças tilintassem sob o sol do Oriente, houve palavras. E antes das palavras, havia medo e orgulho e uma faísca pequena, quase invisível, acesa não na poderosa Esparta, nem nos salões dourados de Persépolis, mas entre os portos humildes de cidades gregas sob o jugo persa, às margens do mar Egeu. É lá que começa, em silêncio, a história que levaria milhares à morte e ergueria os 300 ao panteão da eternidade. Voltemos ao final do século VI a.C. A Ásia Menor, a região hoje chamada de Turquia, estava sob o controle do Império Persa. Cidades como Éfeso, Mileto, Alicarnasso e outras tantas gregas viviam sob domínio direto dos sátrapas persas. Embora mantivessem certa liberdade local, suas decisões mais importantes estavam nas mãos de tiranos impostos por Dário I. Muitos desses governantes eram coniventes, ambiciosos e serviam mais ao império do que ao povo. A tensão era crescente. Em Mileto, uma figura emergiu: Aristágoras, um tirano esperto, vaidoso, que buscava ampliar seu poder. Após um plano fracassado de conquistar a ilha de Naxos com apoio persa, viu sua posição enfraquecida. Temendo ser destituído, Aristágoras fez algo impensável. Instigou as cidades gregas da Jônia a se rebelarem contra o Império Persa. Era o ano de 499 a.C., e aquela pequena revolta local seria o ponto de partida de uma guerra global. As cidades jônicas queimaram seus símbolos de sujeição, depuseram os tiranos e se levantaram em nome da liberdade. Era um grito grego, mas abafado. Sozinhos, sabiam que não resistiriam por muito tempo ao colosso persa. E então buscaram ajuda. Atravessaram o mar e enviaram emissários para pedir socorro aos irmãos helênicos do outro lado. Esparta recusou. Esparta sempre desconfiava de causas que não fossem suas, mas Atenas ouviu e atendeu. Com 20 navios, os atenienses chegaram às costas jônicas e incendiaram Sardes, uma das capitais regionais do Império Persa. Foi um gesto ousado, simbólico e devastador. As chamas iluminaram o céu e as estradas. Os templos e palácios foram consumidos pelo fogo. Dário I, em sua corte, soube do ataque e dizem fez um voto. Tomou seu arco e disparou uma flecha para o céu, pedindo aos deuses que o deixassem viver até destruir Atenas. E todas as noites seguintes, ordenava a um servo que repetisse em voz baixa: Senhor, lembre-se dos atenienses. A revolta jônica foi esmagada com brutalidade nos anos seguintes. As cidades foram retomadas, saqueadas, punidas. Aristágoras fugiu. Mileto foi arrasada. Mas o gesto permanecia. Atenas havia se intrometido nos assuntos do maior império da terra, e por isso seria marcada. A vingança de Dário começou a ser traçada como quem costura um tapete persa, fio por fio, com paciência infinita. Em 492 a.C., o rei enviou sua primeira expedição para punir os gregos, mas uma tempestade destruiu sua frota ao tentar dobrar o Monte Athos. 2 anos depois, uma nova campanha foi lançada. Desta vez, os persas chegaram até a planície de Maratona, a poucos quilômetros de Atenas. Os atenienses, mesmo em menor número, enfrentaram o invasor com coragem, estratégia e velocidade. A batalha durou poucas horas. Os persas foram derrotados, e o mundo percebeu que o império podia sangrar. Foi ali que nasceu a lenda do corredor de Maratona. Um soldado chamado Fidípides
Teria corrido de Esparta até Atenas e depois até a própria cidade de Maratona para buscar ajuda e avisar da vitória. Teria percorrido mais de 200 quilômetros em poucos dias. Quando chegou, caiu morto de exaustão. Seu sacrifício virou símbolo de resistência. Hoje, milhares correm maratonas em sua homenagem, mesmo sem saber exatamente o que estavam tentando honrar. Para Dário, a derrota em Maratona não era o fim. Era apenas um atraso. Ele preparava uma nova ofensiva, mas a morte o alcançou antes que o plano se concretizasse. Seu filho, Xerxes, herdaria o trono, a ira e a missão. E assim, o destino foi selado. O maior império da terra estava pronto para esmagar os pequenos e orgulhosos gregos. E entre esses gregos, poucos pareciam temer o que viria. Atenas afiava seus navios. Esparta afiava o silêncio. E logo nos caminhos estreitos entre mar e montanha, onde o vento uiva entre as pedras e o calor da terra sobe como vapor dos deuses, 300 homens se colocariam como muralha contra milhões. Mas por enquanto, a guerra ainda dorme. E você pode dormir também. Sinta o eco das sandálias sobre as pedras, o sussurro das velas em alto mar, o tilintar das palavras ditas com fúria real. Respire fundo. Deixe a tensão se dissolver na névoa do passado, porque essa guerra ainda vai começar. E você será testemunha. A luz da manhã se espalha devagar sobre a planície de Maratona. O orvalho cobre a relva como um manto de prata líquida, e os primeiros passos dos soldados gregos deixam pegadas suaves sobre o solo úmido. Eles estão em silêncio. Diante deles, do outro lado do campo, está o maior exército que qualquer um ali já viu. As fileiras persas se estendem como um tapete interminável. Seus escudos circulares reluzem sob o sol e as lanças parecem árvores fincadas no horizonte. No centro, o estandarte real trêmula lentamente com o vento, símbolo da vontade de Dário, o rei dos reis. Era setembro de 490 a.C. A Batalha de Maratona não era apenas uma disputa por território, era uma disputa por significado. Os persas tinham vindo para punir, para ensinar que nenhum gesto de desafio contra o império passaria impune. Os atenienses estavam ali para defender sua terra, sua honra e, acima de tudo, sua liberdade. E estavam sozinhos. Esparta havia prometido ajuda, mas não chegaria a tempo. Os gregos teriam que enfrentar o inimigo com o que tinham: coragem, estratégia e a convicção de que morrer de pé era melhor do que viver ajoelhado. O comandante ateniense, Milcíades, sabia que enfrentava forças superiores em número. Dizem que os persas eram mais de 20.000, os gregos pouco mais de 10.000, mas ele também sabia que os soldados persas eram treinados para atacar, não para resistir, e que estavam longe de casa, cansados, confiantes demais. Então, Milcíades ordenou algo ousado, uma carga direta. Quando o sol atingiu o ponto certo no céu, os hoplitas gregos correram. Correram com escudos firmes, lanças apontadas, capacetes encaixados como extensões do corpo. Correram por quase 2 quilômetros, uma distância imensa para homens armados da cabeça aos pés. Correram porque sabiam que a distância entre a dúvida e a coragem é o movimento. Correram pela liberdade. O impacto foi devastador. As alas laterais gregas envolveram os flancos persas, forçando-os a recuar para o centro, enquanto a linha central grega cedia levemente para depois fechar como um laço. Era uma armadilha. E funcionou. Os persas, pegos de surpresa, não conseguiram reorganizar suas fileiras. Foram empurrados até o mar. Muitos tentaram escapar pelos navios, mas mais de 6.000 morreram naquele campo. Do lado grego, menos de 200. Foi uma vitória brilhante, mas também um alarme. Os persas ainda tinham muitos navios, e Atenas, desguarnecida, temia um ataque direto. Então, segundo a lenda, um soldado ateniense, Fidípides, foi enviado de Maratona a Atenas, uma distância de quase 40 quilômetros, para levar a notícia da vitória e avisar do possível ataque. Ele correu sem parar, atravessando trilhas, subindo colinas, desviando de pedras, com o corpo em chamas e os pés cortados. Quando finalmente chegou, exclamou: "Vencemos!" e morreu. Essa corrida se tornou imortal, não apenas por sua resistência física, mas pelo símbolo que carrega, o esforço máximo de um homem para preservar a paz. Hoje,
A maratona moderna homenageia esse feito. Mas poucos sabem que ela nasceu em sangue e poeira, sob o som das lanças e o olhar de deuses silenciosos. Após a vitória, os atenienses retornaram para casa em marcha forçada. Quando os navios persas apareceram na costa, já encontraram as muralhas guarnecidas e a cidade pronta. Dário havia perdido. A primeira investida do império mais poderoso da terra havia sido derrotada por uma pequena cidade-estado, com poucos homens, mas com muita alma. A guerra, no entanto, não havia terminado. Estava apenas começando. O orgulho ferido do império não aceitaria a derrota. E no palácio de Susa, entre colunas douradas e jardins suspensos, Dário fazia planos. Mas o tempo não lhe deu chance. Sua morte impediu uma nova ofensiva. Coube a seu filho Xerxes carregar o estandarte da vingança. E este o faria com fúria 1000 vezes maior. Mas essa vingança ainda está a caminho. Por enquanto, a planície de Maratona repousa. O sangue seca lentamente sob o sol da tarde. Os capacetes foram recolhidos. As piras funerárias começam a arder, liberando no ar um perfume de sacrifício e vitória. E os vivos, em silêncio, olham para o mar, sabendo que ele logo trará outros navios. Agora, você pode repousar também. Deixe que o som da vitória grega embale seus sonhos. Imagine os escudos empilhados, o murmúrio dos guerreiros ao redor das fogueiras e o silêncio da noite grega envolvendo a planície. O sono vem, devagar, como uma marcha, e você segue com ele. 10 anos, 10 invernos, 10 colheitas, 10 verões onde o mar permaneceu aparentemente calmo e as cidades gregas, embora vigilantes, retomaram suas rotinas. Mas toda calma antes da tempestade é apenas ilusão. E a Grécia, durante aquela década, vivia à sombra de uma promessa não esquecida. Porque no coração do Oriente, o herdeiro do trono persa não dormia. Xerxes I, o novo rei dos reis, filho de Dário, ainda escutava o sussurro do nome de Atenas todas as noites, como seu pai ordenara antes de morrer. A vingança não era um desejo, era um destino. Xerxes não era apenas um rei poderoso, era a manifestação viva de um império. Suas decisões ecoavam por 3 continentes. Seus construtores moldavam palácios com mármore branco e colunas de ouro, enquanto seus escribas registravam leis que abrangiam mais de 40 povos diferentes. Persas, medos, egípcios, babilônios, citas, armênios, etíopes, indianos, todos debaixo de uma só coroa. Um império tão vasto que, sob ele, o sol jamais se punha. E para um império tão vasto, a vingança teria que ser à altura. Em 480 a.C., Xerxes decidiu que chegara o momento. Ele não enviaria apenas uma força punitiva como seu pai. Ele marcharia com o maior exército que a terra já havia visto. Heródoto, o historiador grego, talvez tenha exagerado ao dizer que eram mais de 2 milhões de homens. Mas o exagero esconde uma verdade maior. O exército era colossal. Vinha gente de todos os cantos com armaduras diferentes, línguas diversas, armas exóticas, carros de guerra, cavaleiros montados, arqueiros, lanceiros, até mesmo bestas e engenheiros. Era mais do que um exército. Era o mundo em marcha. Para atravessar da Ásia para a Europa, Xerxes ordenou algo sem precedentes: a construção de uma ponte sobre o mar. O Estreito de Helesponto, hoje conhecido como Dardanelos, era largo, profundo e perigoso. Ainda assim, o rei ordenou que os navios fossem amarrados lado a lado, centenas deles, criando uma ponte flutuante coberta por pranchas de madeira e protegida por barreiras. Quando uma tempestade destruiu a primeira ponte, Xerxes ficou furioso. Mandou chicotear as águas do mar com 300 golpes e lançar correntes nas ondas, como se castigasse um servo rebelde. Depois, ordenou uma nova construção, e ela ficou pronta. Enquanto isso, a terra também se dobrava à sua vontade. Árvores eram cortadas para abrir caminho às tropas. Cidades eram forçadas a entregar água e terra, símbolos de submissão. E aqueles que recusavam, como Esparta e Atenas, sabiam que o confronto era inevitável. Ao chegar à Trácia e à Macedônia, Xerxes foi acolhido como um deus. Mas sua jornada estava apenas começando. A Grécia, montanhosa, fragmentada, orgulhosa,
não se curvaria com facilidade. Em Esparta, os éforos se reuniam em silêncio. Atenas consultava os oráculos. Em Delfos, a sacerdotisa de Apolo entregou uma profecia enigmática: ou a cidade será destruída, ou seu rei cairá. Ninguém sabia o que isso significava. Mas Leônidas, o rei espartano, entendeu. Ele sabia que não poderia deter um mar de soldados em campo aberto, mas havia um lugar onde a superioridade numérica não importava. Um desfiladeiro estreito entre montanha e mar. Um lugar onde poucos podiam enfrentar muitos. Esse lugar se chamava Termópilas, os Portões Quentes. Um nome estranho, derivado das fontes termais que brotavam ali, cheias de enxofre e vapor. Era como se a própria terra respirasse ali. E era ali que Esparta decidira resistir. Leônidas, com sua barba negra e olhar frio, reuniu 300 guerreiros. Os melhores, os que tinham filhos, porque só aqueles que já haviam deixado descendência podiam ser enviados para a morte certa. Eles partiram em silêncio, com escudos redondos, lanças longas e capas vermelhas. Junto a eles, aliados de outras cidades, totalizando cerca de 7.000 homens no primeiro dia. Mas eram os 300 que carregavam nos ombros o peso do símbolo. Enquanto isso, Xerxes avançava. Seu exército escurecia vales, fazia os rios diminuírem, assustava as florestas. A cada dia, se aproximava mais de Termópilas. E ali, nos portões entre o mundo civilizado e o domínio imperial, dois ideais opostos iriam se chocar. A liberdade da polis contra a ordem do império, a coragem de poucos contra o domínio de muitos, a morte contra a eternidade. Mas, por enquanto, a estrada ainda serpenteia pela paisagem. Os cavalos ainda pastam às margens dos rios. As rodas ainda giram lentamente. A guerra está vindo, mas não chegou. E você pode continuar a descansar. Imagine as tochas tremulando sob as estrelas, os sinos distantes de bois puxando carroças, o som das pegadas sobre terra batida e as vozes de 1000 idiomas se cruzando na noite. Deixe que essa marcha gigante passe ao fundo da sua mente como um sonho longínquo. O sono chega, como a tempestade que se forma além do horizonte. Antes da guerra, sempre vem o medo, mas também vêm as escolhas. E foi nesse intervalo, entre o estrondo dos passos persas e o silêncio dos oráculos, que a Grécia teve que decidir: ajoelhar ou lutar. E em um mundo onde cada cidade era quase um país, onde rivalidades duravam gerações, onde acordos eram frágeis como cerâmica ao sol, parecia impossível imaginar uma união. Atenas e Esparta, Tebas e Corinto, Argos e Delos, cada uma com seu próprio orgulho, seu próprio dialeto, seu próprio deus preferido. Mas a ameaça que vinha do Oriente não fazia distinções. Era vasta e imparável. E quando o inimigo é imenso demais para ser ignorado, até os orgulhosos aprendem a se reunir. Foi assim que nasceu a Liga Helênica, um pacto militar sem precedentes entre 31 cidades gregas, 31 pedaços de terra separados por montanhas e mares, agora unidos por um fio de sobrevivência. Pela primeira vez, Atenas e Esparta estavam do mesmo lado de um campo de batalha, a capital dos pensadores e a cidade dos guerreiros, o diálogo e o escudo, a estratégia naval e a força terrestre. Não havia tempo para brigas antigas. Havia um exército vindo que cobria o chão e o céu. Esparta, com sua liderança militar inquestionável, foi colocada à frente da coalizão terrestre. Leônidas, o rei guerreiro, foi nomeado comandante das tropas que tentariam barrar o avanço de Xerxes por terra. Atenas, por sua vez, ofereceu o que tinha de melhor: seus navios. Temístocles, o estrategista ateniense, previu que o mar seria tão decisivo quanto a terra. Com isso, organizou a marinha helênica para tentar deter a armada persa nas águas estreitas entre as ilhas. Mas não era apenas questão de armas, era também uma guerra de fé. Os gregos buscaram respostas nos oráculos. Em Delfos, a voz de Apolo sussurrava enigmas que geravam medo e coragem ao mesmo tempo. A muralha de madeira salvará Atenas, diziam os sacerdotes. Alguns pensaram em barricadas. Temístocles, mais esperto, entendeu. A muralha de madeira era a frota naval. Não era para lutar na cidade. Era para enfrentar o inimigo no mar e ganhar tempo.
tempo era tudo o que Leônidas precisava. Por isso, escolheu os desfiladeiros das Termópilas, um ponto estreito entre montanha e mar, onde milhares de homens não poderiam avançar de uma só vez. Lá, a vantagem numérica de Xerxes se tornava inútil. Era como fazer um rio imenso passar por uma agulha, e enquanto ele se apertava para atravessar, os gregos fincariam suas lanças. A escolha dos 300 não foi aleatória. Leônidas sabia que aquela missão era suicida, e apenas homens com filhos vivos podiam aceitá-la, para que suas linhagens não se perdessem. Eles partiram em silêncio, sabendo que não voltariam, mas também partiram com honra. Ao lado deles estavam soldados de outras cidades, tespianos, tébanos, coríntios, alguns plateus, mas era Esparta que levava o estandarte. Enquanto os exércitos se moviam, Xerxes também preparava seu teatro. Mandou construir um trono de ouro em uma colina próxima às Termópilas, de onde poderia assistir à vitória. O rei dos reis não considerava a derrota. Como poderia perder? Tinha deuses, homens, monstros, engenheiros, e o tempo ao seu lado. Ou assim pensava. Mas o tempo, naquele momento, passava de forma diferente nas montanhas. Cada passo dos espartanos era um corte no tecido da eternidade. Cada escudo polido refletia não só a luz do sol, mas a convicção de que morrer pela polis era o maior dos destinos. Eles não lutavam apenas por Esparta. Lutavam por uma ideia, a de que a liberdade não se mede em números, mas em resistência. E assim, com o vento soprando das colinas, com o cheiro do mar se misturando ao som das armaduras, os exércitos se aproximavam. Em breve, o primeiro grito de guerra ecoaria entre as pedras. Mas naquela noite, sob a lua calma, havia apenas um silêncio espesso, como o silêncio antes da primeira nota de uma sinfonia, ou antes do primeiro trovão de uma tempestade. Você pode fechar os olhos agora, ouvir esse silêncio milenar, imaginar as tendas sendo erguidas, as lanças alinhadas, os cavalos pastando, o som dos remos cortando as águas suaves. O mundo respira, em suspenso. A aliança está feita, a batalha está marcada, mas o sono ainda pode chegar antes da guerra. Imagine um lugar onde o mundo se afunila, montanhas imensas de pedra cercando uma estrada estreita, com o mar agitado de um lado e rochas afiadas do outro. É como um corredor esculpido por deuses antigos, e é ali, em Termópilas, que o destino da Grécia seria selado. O nome em grego significa portões quentes, por causa das fontes termais que brotam entre as pedras, liberando vapor sulfuroso e quente mesmo nas noites frias. Um nome que parece simbólico, um portão para algo maior. Os espartanos chegaram antes. Montaram acampamento com precisão cirúrgica. Suas tendas não tinham luxo. Eram feitas para repousar corpos que logo seriam chamados a cair. Leônidas, o rei, não vestia ouro nem coroas. Seu comando era pelo exemplo. Dormia entre os homens. Comia o mesmo pão duro. E durante o dia andava entre as fileiras com olhar atento, corrigindo posturas, afiando palavras, porque ali o tempo era curto, e o inimigo vinha como uma nuvem de poeira no horizonte. Do outro lado, Xerxes observava de sua colina. Seu trono de ouro fora colocado com vista perfeita para o desfiladeiro. Ele via os gregos como insetos teimosos. Não compreendia por que não se rendiam. Enviou emissários. Ofereceu perdão, riquezas, títulos. Leônidas recusou com poucas palavras. Venha pegá-las. Uma resposta simples, como tudo que vinha de Esparta, mas que ecoaria pelos séculos. Os primeiros dias foram silenciosos. O exército persa, com centenas de milhares, se preparava. Os generais discutiam estratégias. Os soldados ajustavam armaduras vindas de dezenas de povos, escudos circulares da Lídia, lanças da Média, sabres egípcios, arcos e citas. Era um museu de guerra em movimento. Mas nenhum desses homens estava pronto para o que encontraria naquele estreito caminho. Então veio o primeiro ataque. Xerxes enviou suas tropas mais comuns, esperando varrer os gregos como folhas ao vento. Mas ali, em Termópilas, o vento era grego. As lanças espartanas eram longas, seus escudos invulneráveis. A formação era a falange, ombro a ombro, escudo sobre escudo, lanças avançando como dentes de ferro.
Quando um soldado cansava, era substituído por outro atrás. E assim, durante horas, os persas avançavam e eram repelidos. No segundo dia, Xerxes enviou sua elite, os Pau imortais, 10.000 homens treinados para não falhar. Diziam que quando um caía, outro tomava seu lugar. Mas os 300 também eram imortais, não por quantidade, mas por coragem. Leônidas conhecia cada um pelo nome. Sabia o nome de seus filhos, suas esposas, suas histórias. E os homens lutavam não apenas por ele, mas uns pelos outros. As flechas persas escureceram o céu. Um soldado teria dito: melhor, lutaremos à sombra. Era a filosofia espartana. Não resistir à morte, mas domá-la. Os mortos eram recolhidos e substituídos. Os vivos se revezavam, mas aos poucos o cansaço se instalava. E mesmo as melhores lanças podem se partir. No terceiro dia, a tragédia se aproximou em forma de traição. Um homem grego, Efialtes, conhecia um caminho secreto pelas montanhas, um desvio que contornava o desfiladeiro e permitiria aos persas atacar por trás. Em troca de ouro, ele revelou a passagem. Xerxes enviou tropas imediatamente, e naquela madrugada Leônidas soube. Estavam cercados. Poderia ter recuado, poderia ter fugido com os outros gregos, mas escolheu ficar. Liberou os aliados, ficou com seus 300. E alguns plateus e tespianos que recusaram a partida, porque sabiam que, às vezes, o sacrifício de poucos salva o futuro de muitos. O ataque final foi feroz. Flechas, lanças, gritos. O chão tremeu. Leônidas caiu. Seus homens ao redor lutaram para proteger seu corpo. Quando tudo acabou, havia apenas silêncio. Os persas venceram, mas não conquistaram. Dias depois, ao visitar o campo de batalha, Xerxes perguntou se havia algum epitáfio. E encontrou uma pedra simples com os versos que ainda hoje ecoam pela eternidade. Estrangeiro, diga a Esparta que aqui jazemos, obedientes às suas leis. Essa é a história dos 300, mas não o fim da guerra. Seu sacrifício comprou tempo, uniu a Grécia e acendeu um fogo que nem mesmo o maior exército do mundo conseguiria apagar. Agora, descanse. Imagine o vapor das águas termais subindo entre as pedras, o som distante do mar batendo nas rochas, o sopro do vento passando por escudos abandonados. A bravura dorme, e você também pode dormir. Imagine um vale estreito entre montanhas afiadas e mar revolto. Um corredor sagrado onde o tempo parece desacelerar. Foi ali, em Termópilas, que a Grécia viveu 3 dias que ecoariam por séculos. 3 dias de glória e resistência. 3 dias em que o número se curvou diante da coragem, e o mundo aprendeu que nem sempre quem vence é quem sobrevive. No primeiro dia, o sol nascia devagar por trás das rochas, o chão ainda úmido da noite. A respiração dos soldados formava névoa no ar, mas não havia nervosismo. Havia ordem, havia silêncio. Os 300 espartanos, cercados por aliados de outras cidades, se posicionaram com precisão cirúrgica. Nenhum gesto era desperdiçado. Cada escudo encaixado, cada lança afiada, cada olhar trocado em silêncio. O desfiladeiro estreito impedia que o exército persa usasse sua força total. E ali, entre o mar e a montanha, o que importava não era a quantidade, era o preparo. Xerxes observava do alto de seu trono dourado. Esperava que os gregos fugissem ao primeiro sinal de sua força. Afinal, que homem em sã consciência enfrentaria dezenas de milhares? Mas os gregos não fugiram. Ficaram imóveis, como rochas, como muralhas de carne e aço. E quando a primeira onda de soldados persas avançou, encontrou resistência total. Os hoplitas recuavam e avançavam em sincronia. As lanças perfuravam armaduras leves. Os escudos espartanos, cobertos de bronze, faziam as espadas inimigas ricochetearem em vão. E a cada queda persa, um novo corpo era lançado à frente. Mas os gregos permaneciam firmes. No segundo dia, os persas tentaram algo diferente. Xerxes mandou seus imortais, sua guarda pessoal, guerreiros treinados desde a infância, cobertos por mantos negros e armados com lanças curvas e flechas venenosas. Mas a lenda caiu por terra diante da técnica espartana. Os imortais foram vencidos como homens. A falange helênica não se abria, não cedia.
Quando a linha de frente cansava, a fileira de trás avançava, como engrenagens de uma máquina de guerra perfeita. Os escudos colados, as lanças inclinadas, os rostos inexpressivos. Ao longe os soldados cantavam, sim, cantavam, porque os espartanos encaravam a morte com serenidade. Sabiam que a luta era mais que física, era espiritual. Eles não lutavam por glória individual, lutavam por Esparta, por uma cidade que havia ensinado desde o nascimento que viver era um privilégio, mas morrer bem era uma honra maior. O dia terminou com os campos cobertos de corpos. O sangue persa tingia a terra como tinta espessa. E mesmo assim, Leônidas não sorriu. Sabia que a noite traria consigo o destino. E foi na noite do segundo dia que Efialtes, o traidor, se apresentou. Um grego deformado, amargurado, que conhecia um caminho secreto pelas montanhas. Em troca de ouro e promessas, revelou a passagem. Os persas enviaram tropas para dar a volta e cercar os gregos por trás. Quando a notícia chegou a Leônidas, ele compreendeu. O terceiro dia seria o último. No amanhecer do terceiro dia, o céu estava mais cinzento. O mar batia mais forte. Havia uma estranha quietude no ar. Leônidas reuniu seus homens, dispensou os aliados, permitiu que voltassem às suas cidades. Mas os 300 ficaram, e com eles, um grupo de tespianos e plateus que recusaram a fuga. Ficaram porque a morte não os assustava. Ficaram porque sabiam que o sacrifício salvaria a Grécia. O ataque final foi feroz. Os persas vinham de frente e por trás, o número esmagador. As lanças espartanas, antes longas, foram quebradas. Lutaram com espadas curtas, depois com as mãos, depois com dentes e pedras. Leônidas caiu. Seus homens o protegeram até o fim. E quando a batalha terminou, o silêncio caiu como uma cortina de fumaça. Os corpos cobriam a entrada do desfiladeiro, mas nenhum grego havia recuado. Xerxes mandou decapitar Leônidas e cravar sua cabeça numa estaca. Mas a vitória persa tinha gosto amargo, porque os dias que os 300 compraram com sangue permitiram que a Grécia se unisse, que a frota naval se organizasse, que a resistência se transformasse em fúria. O sacrifício deles não foi o fim, foi o começo. E assim, você pode imaginar agora a última respiração de um guerreiro em silêncio, o sussurro de lanças caindo sobre pedras, o crepitar das tochas ao redor dos corpos, e uma frase antiga gravada em pedra: eles morreram por nós. Agora é hora de repousar. Deixe os sons da batalha se afastarem como ondas. Deixe as memórias dessas 3 noites se dissiparem como fumaça no vento. A glória passou, e o sono pode chegar. Em toda guerra há heróis, mas também há sombras. Homens que não brilham sob a luz da bravura, mas se escondem nos recantos silenciosos da história. Um desses nomes murmurados com desprezo por séculos é Efialtes. Um nome que em grego antigo significa pesadelo, e que por ironia ou destino se tornaria exatamente isso para os 300 de Esparta. Era o segundo dia da batalha. As Termópilas resistiam com fúria disciplinada. O exército de Xerxes se espatifava contra a muralha humana formada pelos espartanos e seus aliados. Nenhuma estratégia funcionava. Nenhuma elite vencia. O rei dos reis começava a se impacientar. E foi nesse momento de frustração imperial que Efialtes apareceu. Um homem grego, mas com alma vendida ao ouro. Segundo Heródoto, Efialtes era um habitante local, provavelmente nascido nas redondezas da Tessália. Tinha um corpo deformado, corcunda, braços assimétricos, e era rejeitado por muitos. Carregava consigo não apenas mágoas, mas um mapa, um conhecimento secreto, uma trilha nas montanhas que contornava o desfiladeiro. Um caminho que apenas os locais conheciam, usado por pastores e caçadores. Um caminho que podia ser a chave para derrotar os gregos. Efialtes se aproximou dos generais persas e ofereceu a informação. Disse que, por algumas moedas, poderia guiar as tropas do rei por entre os pinheiros, subindo pelas encostas íngremes até alcançar o ponto atrás das defesas gregas. Era traição em sua forma mais pura. Não um erro tático, não uma batalha perdida. Era uma escolha. Consciente, calculada, fria. Xerxes aceitou.
Mandou uma força de elite, os imortais, seguir Efialtes pela trilha noturna. A subida era difícil, a vegetação densa, o caminho traiçoeiro, mas eles avançaram com determinação. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo som de passos cuidadosos e armaduras roçando em folhas úmidas. Enquanto os espartanos dormiam por algumas horas, confiantes na estreiteza do terreno, a serpente já se enrolava por trás. Ao amanhecer do terceiro dia, os batedores gregos viram o impossível. Os persas estavam atrás deles. Tinham sido cercados. Não havia escapatória. Leônidas entendeu imediatamente o que havia acontecido. E mais do que isso, entendeu o que significava. Não era apenas uma manobra militar. Era a destruição do símbolo. E por isso, escolheu o sacrifício. Efialtes desapareceu após a batalha. Sua história se perdeu por algum tempo, até que anos depois foi identificado e morto por outro grego. Seu nome, desde então, virou sinônimo de traição. Durante séculos, quando os gregos queriam se referir ao pior tipo de inimigo, aquele que surge de dentro, aquele que conhece o terreno, aquele que escolhe o ouro à honra, diziam, Efialtes. E esse peso não se apagou com o tempo. Mas há algo mais a se pensar. Efialtes era humano, como todos. Não era um monstro. Era feito das mesmas dúvidas, dores e fragilidades de qualquer outro. E talvez, ao entender isso, possamos lembrar que nas guerras, os vilões não nascem prontos. São feitos pela exclusão, pelo desprezo, pela falta de pertencimento. É uma reflexão que ecoa mesmo hoje, nas noites mais silenciosas. Agora, volte o olhar para a montanha. Veja a trilha por onde passaram os homens do rei. Veja as tochas oscilando entre os arbustos. E sinta o peso de um único passo, que mudou tudo. Um gesto, uma escolha, um nome. Efialtes. Mas agora, o som da traição se dissolve na bruma. E você pode descansar. Respire fundo. Deixe o ar da montanha preencher seus pulmões imaginários. Sinta o frio da madrugada grega. Ouça o som do mar batendo nas pedras e esqueça, por alguns minutos, esqueça, porque a noite protege até mesmo os que carregam a dor da memória. Boa noite, viajante do tempo. A história continua, mas o sono também. O terceiro dia amanheceu com um céu que não parecia diferente, mas o mundo já havia mudado. Lá no fundo das Termópilas, onde a névoa da madrugada tocava o chão e o vento arrastava o sal do mar, os 300 sabiam que aquele seria o último amanhecer. Não haveria reforços, não haveria resgate, não haveria milagre. Haveria apenas eles, de pé, encarando o fim como se fosse o dever mais natural do mundo. Leônidas caminhava entre seus homens como um pai entre filhos. Mas ali não havia desespero, não havia gritos, não havia súplicas, havia preparo. Os escudos estavam enfileirados, cada um com o brasão de sua linhagem. As lanças gastas, muitas já quebradas. As espadas curtas, polidas com pressa. O rosto de cada soldado, marcado pela terra, pelo sangue e pela firmeza. Eles não morreriam por vaidade. Morreriam por honra, por dever e por tempo. O tempo necessário para que a Grécia acordasse. Do outro lado do desfiladeiro, o exército persa se reorganizava. Xerxes sabia que o cerco havia se fechado. Agora os gregos estavam encurralados entre duas frentes. A estratégia, enfim, havia funcionado. Mas o custo havia sido alto. E mesmo agora, antes do golpe final, havia receio. Porque aqueles homens, mesmo cercados, não recuavam. O ataque final começou como uma tempestade. Flechas primeiro, milhares. Depois, soldados de infantaria. Depois, a cavalaria se aproximando pelas laterais. Mas os 300 mantiveram-se firmes. As primeiras fileiras caíram. As lanças foram substituídas por espadas. As espadas por facas. As facas por pedras. Até mesmo as mãos se tornaram armas. Não havia espaço para hesitação. Cada centímetro de terra era disputado como se fosse o último chão do mundo. Leônidas tombou entre os primeiros. Não de costas, mas de frente. O rei morreu em pé, cercado por seus guardas mais fiéis. Quando caiu, seus homens lutaram para proteger seu corpo. Um rei morto era mais perigoso para Xerxes do que 1000 soldados vivos.
porque um rei caído pela liberdade vira lenda. E as lendas, o império não podia controlar. Os corpos se empilhavam. Os gritos dos persas se misturavam ao silêncio estoico dos gregos. E mesmo quando tudo se perdeu, quando as últimas lanças foram partidas, quando os escudos caíram sobre os mortos, quando os sobreviventes sangravam em agonia, havia um sentimento de missão cumprida. Aquela resistência não era fútil, era simbólica. Era o sacrifício de poucos que acenderia o fogo da revolta entre muitos. Quando, enfim, a luta cessou, os persas passaram entre os cadáveres como quem pisa em brasas. Xerxes mandou decapitar Leônidas, cravou sua cabeça em uma estaca, mas isso não apagou o gesto. Ao contrário, eternizou a imagem. Um rei que escolheu morrer com seus homens, que recusou o recuo, que permaneceu, como um pilar no meio da tempestade. Anos depois, um monumento foi erguido no local. Simples, sem ouro, sem mármore esculpido. Apenas uma pedra com palavras eternas. Estrangeiro, diga à Lacedemônia que aqui jazemos, obedientes às suas leis. E isso é tudo o que eles pediram, que fossem lembrados, que sua morte não fosse em vão, que a liberdade tivesse um preço, mas também uma semente. Agora imagine a planície silenciosa, o sol descendo lentamente, as tochas sendo acesas entre pedras, o cheiro de sangue já misturado ao vento salgado, e o som do mar, sempre o mar, cantando sua música antiga. A batalha passou. Os heróis caíram, mas a história ficou. Feche os olhos, sinta o peso do escudo encostado à sua pele, ouça o bater dos corações diminuindo aos poucos, e adormeça, porque até os guerreiros precisam descansar. E você, viajante do tempo, já caminhou ao lado deles até aqui. Há batalhas que são vencidas em números, e há batalhas que são vencidas no tempo. Termópilas foi esta última, porque embora os 300 tivessem caído, o mundo havia mudado. O sacrifício deles não deteve o exército persa com lanças, mas o atrasou com significado. E nesse atraso, como uma fenda aberta no tempo, a Grécia teve a chance de se preparar. A resistência virou grito, o grito virou convocação, e a convocação virou resposta. A morte deles foi o início. A notícia da batalha se espalhou mais rápido que as tropas de Xerxes. As cidades gregas, que antes hesitavam entre lutar ou se render, agora ouviam os nomes de Leônidas e seus homens como preces. Eram lembrados não como mortos, mas como modelos. Era impossível não se comover. Uma mão cheia de homens, enfrentando o maior império da terra, por 3 dias inteiros, contra todas as probabilidades, sem fugir, sem tremer. Em Atenas, Temístocles entendeu o valor daquele gesto. Era a brecha que precisava para completar a construção da nova frota. Os atenienses abandonaram suas casas, seus templos, suas estátuas. Fugiram para as ilhas. Esvaziaram a cidade. Mas não fugiram da guerra. Fugiram para lutar melhor. O oráculo de Delfos havia dito que uma muralha de madeira salvaria a cidade. E a madeira era a dos navios. Enquanto isso, Xerxes continuava sua marcha. Venceu em terra, atravessou a Beócia, queimou aldeias, saqueou Atenas deserta. No alto da Acrópole, seus homens acenderam tochas entre os templos. Era o auge do império, mas, ao mesmo tempo, o início da queda, porque o sacrifício dos 300 havia mudado a mente dos gregos. Pela primeira vez, estavam unidos de verdade. Na cidade de Plateia, ao sul, o exército grego se reorganizava. Em Salamina, as trirremes atenienses se enfileiravam entre ilhas. Em Esparta, a dor se tornava combustível. O nome de Leônidas era dito com reverência, e os jovens o citavam como exemplo nas academias. A Grécia não havia sido vencida, havia sido acordada. Termópilas, geograficamente, era apenas um desfiladeiro, mas simbolicamente havia se tornado um marco. Ali, poucos tinham resistido aos muitos. E mais do que isso, ali havia nascido um mito. Um mito que não era feito de exagero, mas de memória. Um mito que daria forças aos que viriam depois. Os persas, por outro lado, marchavam mais lentamente. O império se expandia, mas também se esticava. A linha de suprimentos era longa. Os soldados começavam a sentir o peso da distância, da resistência, do cansaço. E Xerxes,
embora ainda poderoso, já não avançava com a mesma confiança. Porque uma ideia pequena, começava a circular entre seus generais. Se 300 gregos podiam fazer isso, o que fariam 3.000 ou 30.000? O eco de Termópilas era mais alto do que qualquer trombeta de guerra. Era um sussurro atravessando colinas, um nome gravado em escudos, uma lembrança em cada espada afiada. Era a certeza de que a liberdade podia ser defendida, mesmo que por pouco tempo, e que esse tempo era o bastante. Agora, imagine o desfiladeiro em silêncio, sem corpos, sem lanças, apenas o vento. Um vento que carrega histórias, um vento que mesmo 2 milênios depois ainda sopra pelas rochas. Ouça esse vento, deixe-o passar por você, deixe-o embalar seu sono. O sacrifício foi feito, a esperança nasceu, e o mundo não seria mais o mesmo. A terra ardia sob os passos persas, mas o mar ainda pertencia aos gregos. E era no mar que Atenas preparava sua vingança. Após a destruição de Termópilas e a ocupação de Atenas, o Império Persa parecia invencível. Xerxes havia marchado pelas montanhas, incendiado templos, espalhado o medo. Mas algo escapava ao seu controle: o movimento das águas. E no estreito entre a ilha de Salamina e a costa, uma armadilha silenciosa aguardava. Atenas estava vazia. Os cidadãos haviam fugido para o arquipélago, seguindo a estratégia traçada por Temístocles, o comandante naval que via além das lanças. Ele sabia que, no mar aberto, os persas tinham vantagem com sua frota enorme. Mas no estreito, tudo mudava. As trirremes gregas, leves e ágeis, poderiam manobrar melhor. Como peixes entre rochas, poderiam emboscar os gigantes. Era o mês de setembro de 480 a.C., o mesmo ano de Termópilas. Enquanto Xerxes se acomodava em Atenas conquistada, sua frota ancorava ao largo de Salamina. Milhares de navios, vindos de todas as províncias do império, fenícios, egípcios, cilícios, lícios, cada um com sua bandeira, seu comando, seu estilo. A frota persa era tão diversa quanto seu exército de terra, mas diversidade nem sempre é unidade. Temístocles, percebendo a hesitação dos aliados gregos, fez algo ousado. Enviou um mensageiro secreto aos persas, um falso desertor. Dizia que os gregos estavam em pânico, desunidos, prontos para fugir. Era uma armadilha, e os persas morderam a isca. Avançaram ao amanhecer, navegando confiantes para dentro do estreito. Mas ali, entre as margens apertadas, a maré virou. As trirremes gregas emergiram entre as névoas como aves de rapina, cada uma com cerca de 170 remadores, movendo-se com sincronia mortal. Vinham velozes com os rostros, aquelas pontas de bronze na proa, apontadas como lanças flutuantes. E quando colidiam com os navios persas, partiam-lhes o casco como madeira podre. O estreito impedia a manobra da frota inimiga. Os navios maiores se atrapalhavam, colidiam entre si. A confusão crescia, o caos se instalava. O som das embarcações rachando se misturava aos gritos dos marinheiros e ao estrondo dos remos mergulhando nas ondas. Foi uma carnificina. Os persas tentavam recuar, mas estavam cercados. As águas, antes calmas, agora ferviam com destroços. Xerxes assistia tudo de longe, de um trono montado em uma colina com vista para o mar. O mesmo costume que teve em Termópilas. Mas dessa vez, não viu glória. Viu derrota. Seus generais hesitavam. Suas ordens se perdiam. Sua confiança se esfarelava a cada navio afundado. Quando o dia terminou, mais de 200 navios persas estavam destruídos. A Grécia havia vencido no mar. E não apenas vencido, havia desmoralizado o maior império do mundo diante dos próprios olhos do rei. Xerxes, temendo uma insurreição ou um ataque surpresa em sua longa linha de suprimentos, decidiu retornar à Pérsia. Deixou uma parte do exército sob o comando de Mardônio e voltou com o restante. Era o começo do fim da invasão. Salamina mostrou que estratégia e coragem podiam vencer números e ouro. Mostrou que a guerra não é sempre decidida pelos mais fortes, mas pelos que têm mais a perder. Agora, o mar está calmo de novo. As ondas batem suavemente nas pedras da ilha. Os remos foram recolhidos. As trirremes flutuam em silêncio.
Os guerreiros dormem com os braços cruzados sobre o peito e os olhos voltados às estrelas. E você também pode descansar. Ouça o som da água. Imagine o brilho da lua refletido nas velas. Sinta o balanço suave do barco deslizando pelas memórias do tempo. Porque esta guerra está virando. E você está navegando com ela. O mar havia devolvido a esperança à Grécia. Salamina não foi apenas uma vitória naval. Foi um renascimento. O orgulho, antes sufocado pelo avanço persa, agora circulava nas veias de cada cidade livre. E mesmo com Xerxes voltando à Pérsia, a guerra ainda não tinha terminado. O que havia começado com fogo, suor e sacrifício nas Termópilas e triunfado entre as ondas de Salamina, agora precisava se encerrar sobre a terra. Era hora de enfrentar o que restava e esmagar de vez o sonho do império sobre a Grécia. Os persas haviam deixado para trás uma tropa numerosa, comandada por Mardônio, um general experiente, ambicioso e com instruções claras: subjugar os gregos que restavam, dividir as alianças e ocupar a região permanentemente. Mardônio acreditava que sem Xerxes a resistência enfraqueceria, mas não contava com o eco das mortes em Termópilas, nem com o moral elevado após Salamina. A chama da União Helênica ardia mais forte do que nunca. Em 479 a.C., os exércitos gregos se reuniram novamente. Era uma coligação ampla: espartanos, atenienses, coríntios, megarenses, plateus e muitos outros. Cerca de 40.000 soldados gregos marcharam até as planícies de Plateia, uma pequena cidade ao norte da Ática, onde os persas haviam se instalado com seu imenso acampamento. Era um terreno aberto, diferente dos estreitos desfiladeiros ou portos fechados, e isso significava que a batalha seria direta, sem esconderijos, sem enganos, apenas guerra. Durante vários dias, os dois exércitos se observaram. Cada lado esperava que o outro atacasse primeiro. Mardônio confiava em sua cavalaria e na experiência de suas tropas estrangeiras. Os gregos confiavam em sua disciplina e na tática das falanges. Mas havia algo mais invisível, pulsando sob os pés dos soldados helênicos: a memória dos 300, o sangue seco nas pedras de Termópilas, as palavras gravadas nas lanças. A batalha começou após dias de tensão crescente. A cavalaria persa tentou romper as linhas gregas, mas foi repelida. Mardônio, então, lançou ataques diretos. Durante horas, o campo de Plateia foi um tumulto de lanças, gritos e poeira. A armadura dos gregos reluzia ao sol. Os arcos persas assobiavam por sobre as cabeças. Mas as falanges espartanas mantiveram-se firmes. Os homens avançavam como uma muralha viva. E quando alcançaram o centro persa, o impacto foi fatal. Mardônio foi morto na batalha. E com sua queda, o moral persa desabou. O exército recuou, fugiu, foi perseguido. Muitos foram mortos nas margens do rio Asopo. Outros se renderam. No acampamento persa, os gregos encontraram riquezas: ouro, tapeçarias, cavalos exóticos, vinhos orientais. Mas o verdadeiro tesouro era invisível: a liberdade reconquistada. Com a vitória em Plateia, a invasão persa chegava ao fim. O maior império da terra havia sido derrotado por uma aliança de cidades pequenas, divididas por dialetos e costumes, mas unidas pela convicção de que viver em liberdade valia qualquer sacrifício. A Grécia estava salva, mas a guerra não foi só armas. No mesmo ano, outra vitória grega viria no mar na Batalha de Mícala, onde a última frota persa foi derrotada nas costas da Ásia Menor. Era o fim do pesadelo. O mundo helênico respirava, e nas casas, templos e praças começava a nascer outra era. Uma era de arte, filosofia, ciência, política. A era clássica grega só seria possível porque um dia, em Termópilas, homens decidiram não recuar. Agora, o campo de Plateia está em silêncio. A grama cresceu, as pedras ficaram, o vento sopra como antes. Mas a história ficou impressa no solo. Cada passo que você dá por ali é como caminhar sobre lembranças. Feche os olhos. Sinta a planície vazia, o calor do sol sobre sua pele, o cheiro de terra molhada. A guerra terminou. A liberdade venceu. E o sono pode chegar, calmo, profundo, sem medo.
Há histórias que atravessam os séculos como tochas acesas na escuridão. Elas iluminam, aquecem e inspiram, mas também se transformam. Porque com o tempo, a linha entre o fato e o mito se dissolve como neblina ao amanhecer. A história dos 300 de Esparta é um desses exemplos. Real, documentada, poderosa, mas tão simbólica que acabou vestindo muitas faces. E em uma dessas faces ganhou músculos exagerados, batalhas em câmera lenta e uma estética brutalmente poética. Foi quando virou cinema. Em 2006, o diretor Zack Snyder adaptou a graphic novel de Frank Miller e lançou o filme 300, uma versão estilizada e épica da Batalha das Termópilas. O longa não se propôs a ser uma aula de história, mas sim um poema visual. O filme retrata Leônidas e seus guerreiros como titãs semidivinos cobertos de suor e coragem, enfrentando monstros, feiticeiros e exércitos grotescos. Mas o que afinal é verdade e o que é invenção? Comecemos pelo essencial. A batalha de fato aconteceu. Em 480 a.C., entre os gregos, liderados por Esparta, e o exército persa de Xerxes. Leônidas realmente liderou 300 espartanos, que resistiram heroicamente no desfiladeiro de Termópilas durante 3 dias. Também é verdade que outros gregos estavam com eles, como os tespianos e plateus. O ato de Leônidas, recusando a rendição e morrendo com seus homens, é historicamente atestado e ecoado por séculos. Mas no filme, Xerxes é retratado como uma figura andrógina, quase alienígena, com piercings e uma aura sobrenatural. Na realidade, Xerxes era um monarca poderoso, mas humano, ambicioso, vaidoso e extremamente bem servido por seus generais e administradores. Não havia monstros ao seu lado, nem gigantes com lâminas em lugar dos braços. Tudo isso são liberdades visuais usadas para representar a ideia de império desumanizado, não fatos históricos. Outro ponto de distorção está na aparência dos espartanos. No cinema, lutam sem armaduras, apenas com capas e espadas, como guerreiros bárbaros que desfilam seus corpos. Na realidade, os hoplitas espartanos usavam armaduras completas, escudos grandes, lanças longas e capacetes pesados. Eram disciplinados, e sua formação em falange era mais importante que qualquer força individual. A guerra real era menos teatral e mais tática. O filme também omite algo fundamental: os aliados. Ao transformar o foco unicamente nos espartanos, deixa de fora os cerca de 7.000 homens que compunham o exército helênico nos primeiros dias da batalha. Os tespianos, por exemplo, também recusaram a retirada e morreram ao lado dos 300. Mas isso não cabia na estética enxuta da narrativa cinematográfica. Efialtes, o traidor, também aparece no filme, mas como uma figura grotesca, deformada, quase mitológica. Na história real, ele era apenas um pastor, um homem comum que conhecia a geografia local e fez uma escolha trágica. A versão do filme é simbólica, mas reforça estereótipos e distancia a história da complexidade humana. Ainda assim, o filme não é uma mentira, é um mito, uma releitura moderna de uma verdade antiga. E mitos têm sua função. Eles capturam a emoção da história, mesmo quando distorcem os detalhes. A bravura dos 300 permanece, mesmo entre relâmpagos digitais e monstros estilizados. Porque o que realmente importa, a decisão de não recuar, de morrer por um ideal, de ser livre mesmo quando cercado, isso permanece intocado. E talvez, ao assistir ao filme, milhões de pessoas tenham conhecido pela primeira vez a história que você ouviu em detalhes nesta noite. Talvez tenham buscado livros, documentários, ou apenas sentido um arrepio ao ver Leônidas gritar sua última ordem. E mesmo que ele não tenha gritado daquela forma, a mensagem chegou. Agora, imagine as duas versões de Leônidas. O real, em armadura completa, com olhos firmes e respiração controlada, e o cinematográfico de peito nu, envolto em poeira e trovões. Ambos são ecos de algo maior. Ambos, à sua maneira, resistem. E você pode descansar. Deixe os ruídos do cinema desaparecerem. Volte para o desfiladeiro silencioso, onde a história foi escrita com o sangue de homens reais. Deixe o som das espadas se apagar e durma.
Porque o que é lenda, o que é verdade, já não importa. O que importa é que a coragem existiu, e você a conheceu. O tempo passou. Os impérios ruíram, as cidades foram cobertas por pó e musgo, mas o nome de Esparta permanece. E os 300? Eles não foram esquecidos, porque há histórias que o mundo se recusa a apagar. Há sacrifícios que atravessam os séculos com a mesma força de uma flecha lançada na alvorada. E há legados que, embora nascidos no sangue, florescem na memória coletiva da humanidade. Os 300 de Esparta são esse legado. Leônidas e seus homens caíram em Termópilas, mas sua queda não foi silêncio, foi semente. Porque em cada geração, em cada século, em cada lugar onde alguém se pergunta o que é coragem, a resposta vem em forma de eco. Aqui jazemos, obedientes às suas leis. Aquela lápide simples, deixada entre pedras e vapor, sobreviveu à erosão do tempo. Poetas, generais, filósofos, presidentes e até soldados modernos repetem suas palavras. O sacrifício não apenas inspirou a resistência grega, mas moldou o ideal de resistência do Ocidente. Em Esparta, a memória dos 300 se tornou sagrada. Seus nomes foram lembrados, seus descendentes honrados, e sua cultura, baseada na honra, disciplina e dever, foi passada adiante como um fio contínuo. Não era uma cidade qualquer. Era um conceito, um modo de viver, um modo de morrer. E mesmo que a cidade tenha desaparecido com o tempo, seu espírito se infiltrou em discursos, bandeiras, escudos e até mesmo em ideologias, porque Esparta representava o ponto final entre a submissão e a liberdade. Era o último muro, a última fronteira. Durante o Império Romano, generais citavam os 300 como exemplo de coragem. Na Idade Média, cavaleiros carregavam inscrições inspiradas nas falanges espartanas. Na Revolução Francesa, a coragem de Leônidas era citada como inspiração para a luta contra os reis. Nas guerras modernas, soldados usaram o termo Thermopyliano para se referir à morte honrosa em combate. Em cada era, Esparta voltou, não como lugar físico, mas como ideal mental. E mesmo na arte, Esparta nunca morreu. Esculturas, peças de teatro, livros, pinturas e filmes ressuscitaram a imagem dos 300. Algumas versões mais realistas, outras mais míticas, mas todas com o mesmo núcleo. Um punhado de homens decidindo enfrentar o impossível por aquilo que acreditavam ser certo. Mas há algo mais sutil e talvez mais bonito. O fato de que esse legado não é apenas de guerra, é também de escolha. A escolha de não recuar, de assumir o peso do sacrifício, de entender que a morte não é o fim, quando se morre por algo maior. E é isso que faz os 300 imortais, não porque não morreram, mas porque morreram da única forma que não pode ser apagada. Hoje, quando andamos pelas Termópilas, há pouco a ver. Um monumento moderno, algumas placas, árvores que não estavam lá. Mas quando o vento sopra entre as pedras e o som do mar preenche o silêncio, algo sussurra de volta. Não é voz, não é ruído, é presença. A presença dos que ficaram, dos que escolheram cair em vez de fugir, dos que entenderam que às vezes resistir é tudo. Agora é hora de fechar os olhos, de deixar que os sons da Grécia Antiga se dissolvam no seu pensamento como névoa suave. A guerra terminou, a lenda vive, e você pode dormir. Respire, sinta a poeira se assentar, ouça os passos diminuindo. O mar continua batendo nas pedras de Termópilas, mas os escudos foram deixados, as lanças descansam, e os heróis finalmente dormem também.